muito bom dia a todos. Depois da música de Mari, do nosso amigo, da preleção de Jane, dessa oração bonita, sentida de coração, pouco nós temos a adicionar. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite merecido da casa, é uma casa do meu coração. Eu me sinto sempre muito bem quando venho aqui ao GELAC, na presença de Jane, Rebeca. Quero agradecer a presença de todos vocês e que essas vibrações permaneçam elevadas, como nós tivemos essa oportunidade através da prece, que Jesus abençoe os nossos bons propósitos. Hoje o nosso objetivo é conhecer a história de um homem simples, como nós também somos, que dedicou a sua vida em prol de um ideal mais elevado. Ele esqueceu de si mesmo, das suas próprias necessidades, para se dedicar à difusão evangélica através dos estudos espíritas, numa época e num lugar completamente refratário. O Brasil como um todo não oferecia um ambiente naquela época muito propício para a difusão de ideias tão vanguardistas como são as ideias espíritas, e em especial em Salvador, quando nós tínhamos diversas religiões e uma força, principalmente política, da Igreja Católica muito presente. Como Jane bem disse, ele sofreu inúmeras perseguições. Mas eu quero começar o comentário falando de um fato muito sui generis. O romancista francês Victor Hugo, que abriu o século XIX com seu brilhantismo poético, publicou uma obra intitulada Vozes Internas, e nessa obra há um poema intitulado A Olímpio, o que é bastante intrigante, porque Victor Hugo escreveu esse poema em 1835 e Olímpio nasceu em 1828. Então Olímpio tinha cerca de 7 anos de idade quando Victor escreveu esse poema. E Castro Alves, o nosso poeta baiano inesquecível, que deixou o corpo físico cedo demais por uma tuberculose aos 24 anos, traduziu esse poema do francês para o português e colocou na sua obra Poesias Completas. E um trecho do poema diz o seguinte: Eis-te, pois, tu que outrora o povo admirava de virtudes vestido, fanado sem raiz, tombado num declive como um cedro abatido. Eis-te, pois, sob os pés de um fim dos invejosos e de homens zombadores, tu, cuja fronte altiva acostumava à sombra as frontes superiores. Victor Hugo está narrando a história de um poeta incompreendido pelos homens do seu tempo, exatamente como Teles mais tarde vai amargar na sua história. E ele continua dizendo: enquanto sofres tu em quem a ironia esgota as suas setas, tu que vês, que te segues e morde-te a calúnia nas chagas mais secretas, que importa te arremessem ódios que os demônios atiram sempre a um Deus. Um só sopro, lhes matará nos lábios a luz dos verbos seus. Victor Hugo está dizendo que pouco importa os crimes contra a honra de que nós somos recebidos, com que nós somos recebidos. Pouco importa que as pessoas não nos compreendam. Pouco importa que nós não sejamos amados, porque essa é a proposta de Jesus. Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos a proposta do amor renúncia, o amor aos inimigos, o amor que não precisa da reciprocidade, que ama acima de tudo, porque quem ama é de si mesmo. E Luiz Olímpio Teles de Menezes soube viver esse amor. Poucos o compreenderam. Ele contou com amigos que puderam, juntamente com ele, investir nessa ideia e levar esse ideal à frente. E como Jane disse, graças a eles nós estamos aqui. Mas ele também contou com diversos contraditores. Então esse é o convite para nós espíritas. Nós estamos passando por um período de transição planetária. Nós seremos os incompreendidos, os perseguidos pela justiça, como Jesus advertiu aos seus apóstolos. Porque nós abraçamos um ideal que vai na contramão do que a sociedade hedonista, capitalista, escópica pleiteia para nós. Nós somos convidados ao exterior, a aparecer, a aparentar. Vale mais aparecer do que ser. Mas nós sabemos que não é assim que a gente evolui. Que nós não somos carne. Nós somos espíritos imortais temporariamente
vivendo uma experiência na carne, num planeta de provas e expiações. E a gente sabe que a gente precisa aproveitar essas experiências para crescer. Enquanto o mundo tenta nos vender que nós somos concorrentes, nós sabemos que nós somos irmãos em Deus. E que nós precisamos nos estimular nesses laços fraternais para nos ajudar mutuamente. Ainda que o outro não queira me ajudar. Ainda que o outro não queira compactuar dos mesmos ideais que eu abraço. Porque nós também passamos muito tempo na cegueira. Na cegueira do orgulho, na cegueira para esses ensinamentos evangélicos. Despertamos. Como o apóstolo Paulo diz em uma de suas epístolas, desperta, ó tu que dormes. Despertamos. E precisamos ter a paciência, a compaixão, a misericórdia para com aqueles que ainda não puderam despertar. Luiz Olímpio Teles de Menezes, este ano de 2019, completará 194 anos do seu nascimento, no dia 26 de julho. O dia 26 de julho é um dia muito especial, porque em tempo que é a comemoração do seu nascimento, também é a comemoração da sua maior publicação, o Eco de Além Túmulo, que este ano completará 150 anos. E em especial, um homem, o famoso jurista baiano Rui Barbosa, um homem à frente do seu tempo, abolicionista, que também aprovou, junto com Teles de Menezes, essa ideia dos estudos espíritas. Em 7 de janeiro de 1890, fez um decreto estabelecendo o Estado laico. E isso favoreceu muito a propagação evangélica dos estudos espíritas, porque até o momento a perseguição era muito pior. A perseguição não deixou de existir, mas pelo menos nós tivemos ali uma importante contribuição em relação às nossas leis para que aquilo não fosse mais considerado crime. E eu fico imaginando como Teles precisou passar por tudo isso já no século XIX. E quando a gente lê a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, a gente vê Paulo passando por coisas similares. São passados quase 2000 anos e parece que a gente não evolui nisso. Quando a gente lê Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, por exemplo, a gente tem uma parte quando Paulo e Barnabé foram para Listra, uma cidade próximo de Antioquia, em que Paulo foi apedrejado em praça pública, que ele inclusive achou que aquele seria o momento da sua desencarnação. Porque o pessoal de Listra, o povo de Listra, cultuava o politeísmo. Eles não tinham sequer uma sinagoga. Eles tinham um templo a Júpiter. E por conta de Paulo estar ali falando sobre o Evangelho de Jesus, quiseram acusá-lo de blasfemo, caluniador. As mesmas injunções, guardadas as devidas proporções, que Teles também recebeu. Veja como quanto tempo passa e nós conseguimos evoluir em intelectualidade, no avanço da filosofia e das ciências, mas em termos de moralidade, a gente ainda está tão aquém. E o que será que nos falta? Porque nós temos a primeira revelação através da lei de Moisés. Nós temos a segunda revelação através do Evangelho de Jesus. Temos a terceira revelação espírita, o Consolador prometido. O que mais nos falta para que a gente possa se render? Ser arrebatados, como os apóstolos foram, a essa mensagem de amor profundo. Nós já sabemos muito. Falta agora viver o amor. E foi essa proposta que Teles fez. Teles é considerado o Kardec brasileiro não por acaso. Porque o codificador, o nosso insigne codificador da doutrina espírita, também foi um homem que muito amou, que dedicou a sua vida num ato de renúncia para colecionar, para coletar as perguntas e respostas recebidas através de diversos médiuns em diferentes lugares do mundo e nos deixar esse legado que ficará para sempre conosco. Ele também precisou suportar com paciência, tolerância, misericórdia os detratores do Espiritismo. E foi o próprio Kardec quem reconheceu o valoroso trabalho de Teles e dos seus amigos, quando na Revista Espírita, de outubro de 1869, ele vai escrever: com efeito, é preciso grande coragem de opinião para criar num país refratário como o Brasil
um órgão destinado a popularizar os nossos ensinamentos. Teles era poliglota, falava pelo menos 4 idiomas, e ele foi o responsável em 1866 a publicar uma obra intitulada Filosofia Espiritualista, quando ele traduz parte de O Livro dos Espíritos do francês diretamente para o português. Então, as nossas primeiras traduções da doutrina espírita devemos a esse grande homem. Por isso, o reconhecimento aqui de Kardec é justíssimo. E Kardec continua dizendo: a clareza e a concisão do estilo, a elevação dos sentimentos ali expressos, são para nós uma garantia do sucesso dessa nova publicação. Ele suportou a oposição e a perseguição da Igreja, quando os autênticos sacerdotes dos homens de Deus deveriam estar a favor de Teles. Porque o Espiritismo, como Jane disse, embora fosse acusado de obra do demônio, não quer nada além do que destruir o materialismo. Seria mais fácil de compreender que o Espiritismo fosse obra do demônio se ele fosse uma apologia para que nós enveredássemos os prazeres mundanos. Mas o Espiritismo, pelo contrário, busca nos incentivar a nos espiritualizar, a nós passarmos além dessa visão transitória da vida terrena, para que nós possamos crescer moralmente, evoluir enquanto espíritos imortais. Será que isso é verdadeiramente uma apologia à nossa destruição ou ao nosso crescimento? Veja como a questão das conveniências políticas estiveram por tanto tempo tão enraizadas à religião. É por isso que Kardec, muito acertadamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, não diz que fora da igreja não há salvação. Porque a igreja é formada por homens, e os homens somos imperfeitos. Trazemos as nossas mazelas morais, trazemos as nossas oportunidades de reparação. Fora da caridade não há salvação. Porque para que nós possamos ter um contato e uma comunhão divina, nós não precisamos necessariamente de religião alguma. Religião alguma salva. E eu acho que às vezes a gente esquece disso. Às vezes, quando a gente entra na doutrina dos espíritos, começa a estudar e se defronta com tantas realidades novas, a gente pode até se envaidecer, que a gente já está salvo. Mas religião alguma promove salvação. A salvação das nossas almas vem da fé. E a fé promana do sentimento de religiosidade, que é esse sentimento de pertencimento a um todo divino, que está no protestante, no candomblé, no espiritismo, ou em nenhuma dessas filosofias. Pode estar inclusive numa filosofia espiritualista que não apresenta nenhum dogma e nenhum ritual e nenhuma postura de religião. Além disso, ele enfrentou crimes contra a honra. Havia uma revista ilustrada, uma publicação chamada Bahia Ilustrada, que faziam caricaturas de Teles e dos seus confrades na época, pintando eles com asas de morcego, com chifres, com rabos de capeta, como se eles fossem realmente pessoas diabólicas. E isso é um crime contra a honra. E eles suportaram tudo isso com paciência, resignação, sem brigar. Porque a atitude do espírita como bom cristão é conciliatória. O que foi que o Cristo disse? Se alguém lhe bate na face direita, dá-lhe também a esquerda. Se alguém lhe constrange para que ande uma légua, anda 2 junto com ele. Se alguém lhe pede um manto, dá-lhe também a capa. Não entrar em dissensões infrutíferas, em embates estéreis, compreender antes de tudo. Só que isso demanda um esforço muito grande, porque é o sacrifício de nós mesmos. Antigamente, nós vemos aí ao longo dos tempos o sacrifício de animais, o sacrifício de pessoas para agradar a Deus. E aí o Cristo vem relembrando: misericórdia quero, e não sacrifício. O sacrifício que Ele quer é do nosso próprio coração. O sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, de não querer ser compreendido, de ainda que as pessoas não comunguem dos mesmos pensamentos que nós permaneçamos na perseverança e na caridade até o final. Essa é a mensagem do Cristo. Por isso que os fariseus achavam difícil compreender a mensagem do Cristo. Uma renúncia daquela sem precedentes incomoda.
porque nos tira da nossa zona de conforto. Mas a recompensa é a vida eterna. É por isso que Jesus na cruz mata a morte. Toda a mensagem dele não faria o menor sentido se após a morte não houvesse a ressurreição. Mas ele nos mostra, como nesse poema de Victor Hugo, que não importa o que fizeram com a gente, importa o que a gente faz com aquilo que tentaram fazer da gente. E além de tudo isso, Telles também precisou enfrentar a censura à sua imprensa e os contraditores das outras imprensas, como Jane trouxe no Jornal à Tarde e em outros veículos da época. Ao invés desses irmãos nossos estarem utilizando essa forma de difusão de mensagens em massa para poder difundir notícias boas, notícias agregadoras, consoladoras para as pessoas, eram veículos de perturbação e discórdia. E a resposta de Telles e dos seus amigos sempre foi de parcimônia, de harmonia e de tolerância. Exatamente como Kardec, lá na França, em toda a Europa, também respondia às cartas que se lhe chegavam. Dois amigos de Telles em especial, José Álvares do Amaral e Dr. Inácio José da Cunha, foram, junto com eles, responsáveis pela formação do primeiro grupo espírita do Brasil. E assim, ele conseguiu fazer a tradução de diversas publicações e, como dissemos, foram essas que nós tivemos o primeiro contato aqui no nosso país. E uma das coisas que Telles acreditava, eu até vi esse rapaz lendo a obra de Humberto de Campos agora de manhã, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Uma das coisas que Telles dizia era sobre a missão do Brasil. Ele acreditava, desde aquela época, que o Brasil tinha uma importante missão. Ele dizia que o Brasil deveria ocupar o primeiro lugar na escola das nações, justamente por conta dessa facilidade, relativa facilidade, até pela diversidade de opiniões, de religiões, de cenário cultural, para que nós pudéssemos fazer frutificar as sementes que Jesus nos ensinou. E quando a gente lê a obra de Humberto de Campos, a gente vê que Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho até parece um contrassenso, né? Haroldo Dutra Dias tem uma palestra que ele fala sobre isso. Porque a gente vê corrupção, violência, agressividade, e isso é necessariamente a pátria do Evangelho? Se a pátria do Evangelho está assim, imagine as outras, né? Será que a gente vai servir de exemplo para os outros lugares do mundo? E o que Haroldo vai dizer é exatamente isso. Que a proposta do Evangelho não é uma proposta de anjos. A proposta do Evangelho não é para Cristos. É para que a gente chegue à posição de Cristo daqui a algum tempo. A proposta evangélica é de redenção das criaturas, como por exemplo Paulo de Tarso. Quem via Paulo de Tarso no começo da sua trajetória, um assassino sanguinário que assassinava os cristãos e depois se converte, o Evangelho é aquilo ali. É aquela pessoa que não tem jeito, que teoricamente estaria fadada ao mal, que ia morrer assim. O Evangelho vem e nos transforma. Essa é a função do Evangelho. Então o Brasil é um hospital-escola de almas. Aqui nós temos, numa escola, pessoas ignorantes, que às vezes não têm nem esse conhecimento que nós temos. Num hospital, nós temos pessoas doentes, enfermas, como nós, que temos as nossas enfermidades morais. Mas o Evangelho é essa proposta de cura. Então a gente começa a se envolver com essa mensagem divina, praticando o Evangelho como dá no nosso dia a dia, dentro de casa, tolerando às vezes aqueles parentes difíceis que a gente não tem muita afinidade, porque os laços de família muitas vezes são para resolver conflitos existenciais que vêm se arrastando ao longo dos tempos. No nosso trabalho, cumprindo conscienciosamente o nosso dever. Porque no nosso contra-cheque a gente vai receber o mesmo salário, fazendo com amor ou não. Imagine um médico. Um médico que atende pessoas, para ele, a pessoa é mais um paciente na sua longa fila durante os atendimentos do dia. Mas para aquela pessoa que vai ser atendida pelo médico, aquele médico pode salvar-lhe o dia ou até a existência. É por isso que todo o amor com que a gente se dedica, a gente vai recolhendo frutos que a gente não consegue nem supor. Nós podemos, no nosso serviço despretensioso,
sermos instrumentos da misericórdia divina. É assim que a gente vai viver no Evangelho. Quando a espiritualidade define caridade, conforme Jesus compreendia lá em O Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer: benevolência para com todos. Tratar os outros bem dói tanto assim, que custa a gente chegar, fazer as congratulações educadas de bom dia, boa tarde, distribuir sorrisos. A gente não vai morrer por isso. Pelo contrário, vai achar até bom. É difícil a gente não sair transformado depois de dar um sorriso. Perdão às ofensas. Nós não somos imperfeitos. Nós também ofendemos os outros, ainda que não queiramos. Então, se nós somos tão vergados de imperfeições, por que a gente também não pode dar ao outro a oportunidade de que ele errou, possa também se reparar? Deus não nos dá infinitas possibilidades que nós possamos reparar as nossas faltas através da multiplicidade das existências? Indulgência para com as imperfeições alheias. Se nós somos imperfeitos, por que a gente intolera as imperfeições do outro? Nem o Cristo. Eu fico impressionada com a humildade de Jesus. Nem o Cristo segregava quem quer que fosse. Eu conversava há poucos minutos com um. O Cristo amava a todos por igual. Aqueles que teoricamente nos suscitam mais amor, como a sua mãe, Maria Santíssima, como João, o evangelista, ele amava muito. Judas Iscariotes, que o traiu, ele amava mais ainda. Depois da sua morte, antes de subir aos cimos celestes, ele desce à mansão dos mortos para resgatar Judas. Isso não pode ser outra coisa senão um profundo amor. Maria Madalena, que era uma mulher tida como meretriz de má vida para sua época, ele a escolhe como repórter da ressurreição. Se o Cristo não se incomodou com as imperfeições alheias, por que a gente vai se incomodar? É justamente essa a proposta do Evangelho de Jesus e a proposta que Teles, um homem como nós, de carne e osso, com problemas, ele não era rico, muito pelo contrário, ele era um jornalista que precisava trabalhar para tirar o sustento do seu dia, fruto do seu suor e sacrifício. Muitas dessas publicações, todas elas, foram absolutamente voluntárias. E não raras vezes ele tirou do bolso para poder sustentar as publicações que fez, pedindo contribuições a outros corações amigos que queriam juntar-se nessa parceria para a difusão do Evangelho. Veja de quantos sacrifícios ele não foi autor. Então nós também podemos dar a nossa parte. Às vezes, na casa espírita que nós frequentamos, às vezes a casa passa por dificuldades. Não precisa que a gente seja exatamente um cotista da casa, mas dar o nosso trabalho voluntário para alguma atividade que a casa careça, porque a gente se transforma através do trabalho. Quando Jesus passa pelo mar da Galileia, Pedro e André estavam lançando as tarrafas no mar. Jesus passa e diz: Pedro, vem ser pescador de homens. Ele vai ao escritório de Levi e chama: vem recolher os tesouros do céu, Levi. Ele pegou os homens enquanto eles estavam trabalhando. E ao longo do trabalho de difusão do Evangelho, aqueles homens foram se transformando. Quando nós vemos a figura de Simão Pedro no início da sua trajetória e o comparamos com o chefe da Casa do Caminho, no final, a gente vê o quanto que aquele homem evoluiu. Paulo de Tarso nem se compara. Então o trabalho, o nosso envolvimento com o trabalho vai nos transformando. Então, no fundo, não é a casa que ganha. No fundo, somos nós que ganhamos. E ainda colaboramos para a continuação de serviços tão importantes, como Teles também fez. Então, em 17 de setembro de 1865 foi fundado o Grupo Familiar do Espiritismo, a primeira sociedade espírita do Brasil, aqui na Bahia. E o ano de 1869, em especial, foi um ano que se destacou, porque foi o ano da desencarnação de Allan Kardec, e Teles escreve uma bonita biografia em relação ao pedagogo de Lyon. Ele vai dizer assim: tendo constituído o Grêmio de Estudos Espirísticos da Bahia
e aqui em uma certa vocação do alto cometeu um empenho dessa árdua e espinhosa missão, mas irradiante de bem fundadas esperanças, inclui-nos propagar essa crença regeneradora e cristã, levando a palavra da verdade à inteligência e ao coração de todos os homens pela imprensa. Aqui ele está falando sobre a alegria que animava o seu coração e o coração dos seus compatriotas para poder levar à frente a difusão evangélica. Teles sabia que ele não recolheria os frutos do seu trabalho. Isso é amor renúncia. Imagine a gente se dedicar a um trabalho que a gente sabe que não vai ser reconhecido naquele momento. Mas tal qual o Cristo que veio semear, o Cristo também não colheu frutos imediatamente. Mas ele não se preocupava com isso. Ele veio, ele mesmo, o nosso Salvador, o Messias, distribuir pequenas sementinhas no coração dos homens naquela época. E com o tempo essas sementes iam frutificando na terra fértil dos nossos corações. E nós vemos construindo o reino dos céus nos nossos corações. Teles também sabia disso, que a missão muitas vezes ia ser árdua e espinhosa, mas que o sacrifício valeria a pena, para quem viria depois somos nós. Os trabalhadores da última hora, depois de Teles, depois de Pititinga, como Jane bem lembrou, desses primeiros precursores que nos abriram os caminhos para que hoje a gente sente aqui, numa manhã de sábado, sem a polícia na porta, sem que nós sejamos presos, açoitados, apedrejados em praça pública. A gente é recebido nas casas espíritas com abraço, com água, com beijo, com desejo de que dê tudo certo. Esses homens não tiveram esse privilégio. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades que nos foram concedidas. E aí ele vai dizer que a principal função do Grêmio Espírita, da Associação Espírita que eles fundaram, não era especificamente analisar o fenômeno. Desde aquela época ele tinha consciência disso. Muitos de nós ainda hoje procuramos o Espiritismo pelo fenômeno, pelas curas maravilhosas, pelos prodígios. O que o Espiritismo pode me dar em troca? Mas ele sabia que o maior benefício da doutrina era o estudo e o trabalho. Era o aspecto, como Jane falou, moralizador da doutrina. Não moralizador no sentido pejorativo de querer ditar regras, mas moralizador no sentido de nos transformar e nos tornar pessoas melhores, reavaliando a nossa conduta, transformando o nosso mundo interior, gerando maior higiene psíquica dos nossos pensamentos, fazendo com que nós possamos viver bem. Sempre me causou forte impressão o diálogo que Jesus teve na cruz com os dois ladrões. Ele escolheu vir para a terra numa manjedoura, vestiu as vestes simples de um carpinteiro e ao retornar ao mundo espiritual, deixa a terra ao lado de dois ladrões para dizer que ninguém está esquecido de Deus, que não há crime em relação ao qual nós sejamos sentenciados eternamente. E no diálogo entre os dois ladrões, um afronta Jesus: tu és o Cristo, não é? Então salva-te e salva-nos também. E o outro retruca e defende Jesus para o ladrão mau, digamos assim, dizendo: como é que você fala assim do Filho de Deus? Porque nós cometemos pecado, mas este homem é puro. E ele vira-se para Jesus e diz: mestre, lembra-te de mim quando voltares com o teu reino. E aí Jesus diz uma coisa que é intrigante: em verdade eu vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que Jesus quis dizer? Opinião particular. Não é que naquele momento aquele ladrão teve todos os seus pecados esquecidos e agora ele vira anjo. Mas é que quando a gente se arrepende, reavalia a nossa conduta e vê que nós agimos errado e queremos mudar de postura, a partir desse momento nós já abrimos os nossos corações para Jesus e já esperamos uma felicidade, já experimentamos uma felicidade e uma alegria sem precedentes. Para nós já é viver no paraíso. O céu começa a ser experimentado a partir daquele momento. Então era isso que motivava esses homens como Teles. Mesmo com tantas
injunções e com tantas forças contrárias, a alegria que os movia por difundir essa mensagem espírita era muito maior contra qualquer força em contrário. E assim ele continuou. E na data da morte de Allan Kardec, ele, escrevendo na sua biografia, vai dizer: Allan Kardec morreu como viveu, trabalhando. Entregue totalmente ao seu trabalho, ele se recusava a tudo quanto pudesse absorver um de seus instantes à custa de suas ocupações de predileção. O seu corpo alquebrava-se e recusava-lhe seus serviços, mas o seu espírito mais vivo, mais enérgico, mais fecundo, estendia cada vez mais o círculo de sua atividade. Não descansou um minuto sequer. Desde o momento, mais ou menos em 1850, quando Kardec começou a se debruçar, a investigar os fenômenos espíritas e a escrever a codificação, ele não parou até o momento da sua desencarnação, antes de completar os seus 65 anos. Ele morreu com 64 anos e alguns meses. Ele que padecia de alguns dramas físicos, que poderia, na sua velhice, ter descansado, ter trabalhado menos, pelo contrário. Ele aproveitou cada minuto da sua vida para poder se dedicar a esse ideal superior. E aí eu fico pensando nós. Será que nós estamos aproveitando cada minuto das nossas vidas para nos dedicar àquilo que realmente nos causa felicidade? Porque o relógio está correndo. A gente não sabe quando a gente vai retornar para casa, para o mundo espiritual. E o ideal é que a morte nos pegue trabalhando, exatamente como Kardec, exatamente como Teles, para que a gente não perca um minuto sequer. Jesus, na cena da cura do cego de nascença, ele diz: trabalhar enquanto é de dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Agora é dia, o tempo presente, nós estamos no corpo, com esse instrumento que é a veste corpórea, que nos foi dada por Deus para termos as nossas experiências. Estamos aqui convivendo todos juntos, e é nesse convívio uns com os outros que a gente se analisa, que a gente se entende, que a gente se reconhece, que a gente pratica caridade e que a gente evolui. Quando a gente retorna ao mundo espiritual, a gente vai precisar programar uma nova volta. E quando a gente fizer o balanço dessa reencarnação, será que a gente vai sair feliz e satisfeito? Poxa, foi uma oportunidade bem vivida, estou cansado, mas o tempo que eu estive no corpo aproveitei bem. Ou será que a gente vai ser pego pelo remorso? Ainda temos tempo para poder reavaliar tudo isso e alinhar as nossas ações em relação a esses ideais divinos. Sempre Teles utilizava a tolerância, a solidariedade e o trabalho, porque o trabalho nos transforma a todos. Basta que nós coloquemos a nossa atividade e a nossa vontade a serviço do próprio trabalho. Quando eles se reuniam, espíritas e também protestantes, principalmente em praças públicas ou mesmo nos locais secretos em que eles eram obrigados a se reunir, e lançavam pedras, excrementos. A polícia vinha tentando prender. Tudo isso eles precisaram enfrentar, mesmo com um trabalho tão sério. E como já citou, o arcebispo da Bahia, Joaquim Silveira, escreveu uma carta aberta. Veja que coisa, né? Às vezes a gente comete atos assim tão impensados. Talvez esse homem hoje, reavaliando aquilo que ele fez, ele se arrependa. Isso porque às vezes a gente comete algumas ações cegos pelo orgulho, querendo, com base em conveniências transitórias, conveniências políticas, fazer algo, fazer com que o nosso desejo seja atendido. A gente às vezes envereda pelo direito do outro, mas o nosso direito termina quando começa o direito do outro. E nessa carta aberta ele escreveu assim: essas manifestações espíritas são fábulas. Eu fico imaginando esse homem na desencarnação, defrontado, desnudo perante a própria consciência, sem mais as vestes carnais para o blindar, para o obliterar, como Emmanuel diz, né? Que as vestes carnais são quebra-luz do espírito.
Fico imaginando o que será que ele respondeu para si mesmo quando percebeu que o fenômeno espírita é o fenômeno real. E as manifestações dos espíritos são trevosos. Os pretendidos mortos que respondem desobedecem a Deus. E há algo que a gente possa fazer sem que Deus permita? Como Mirtes disse na oração, não há uma folha sequer que caia da árvore sem o consentimento divino. A comunicação com os espíritos é então nem mais nem menos o comércio com os demônios. E um professor da época, Casimiro Lietard, disse: acha-se demonstrado que nenhuma doutrina mais do que o Espiritismo é capaz de inspirar os sentimentos da humanidade cristã. Invocamos nisso o testemunho de quantos têm a felicidade de conhecer essa doutrina eminentemente regeneradora. Quando Jesus foi preso e Judas o entregou e ele foi levado perante Anás e Caifás, uma das primeiras perguntas que Anás e Caifás fizeram ao Cristo foi: fala-nos sobre a tua mensagem. Sabe o que foi que o Cristo respondeu? A minha mensagem eu o disse no Sinédrio, em praças públicas, em nenhum lugar às escondidas. Pergunta então àqueles que me ouviram sobre o que falei, sobre o que eles testemunharam, sobre as curas que operei. E aí o soldado romano, que estava ali para manter a ordem, esbofeteia Jesus na face. Jesus olha, sem esboçar nenhuma irritação, nenhuma reação, e faz uma pergunta ao agressor: por que me bateste? Se eu falei mal, educa-me. Mas se eu falei bem, por que me bateste? Qual de nós teria essa serenidade? Veja, tudo o que o Cristo ensinou, ele ensinou publicamente. Então, acima de sua defesa, por isso ele não se defende. Ele não precisava se defender. Ele não cometeu mal algum. Acima de sua defesa está o testemunho de todos quanto foram beneficiados pela sua mensagem. Da mesma forma, o Espiritismo. Acima de qualquer defesa em relação a quem quer que seja que nos acuse de demoníacos ou de não agirmos conforme a lei de Deus, está o benefício que o Espiritismo nos causa. A nossa transformação na nossa conduta, o nosso modo de agir mais tolerante. Será que uma doutrina demoníaca provoca a evolução daqueles que comungam dessa doutrina? Essa foi a defesa do professor Casimiro. E aí Kardec, ainda nessa revista espírita de outubro de 1869, vai escrever o que a gente deve responder aos detratores do Espiritismo. Porque em todos os tempos eles houveram. Ainda hoje, eles estão por aí. Porque essa mensagem consoladora e que gera mudança de conduta atrapalha o serviço das trevas. E mais do que nunca, nós estamos sofrendo a influência sombria de irmãos nossos, que não conseguiram evoluir, nem querem que a gente evolua. Muitos não são os nossos inimigos diretos, mas às vezes são os inimigos do próprio Cordeiro de Deus. Porque a mensagem do Cristo transforma as criaturas. E aqueles que não estivermos sintonizados com esse clima amoroso de fraternidade, na transição, seremos gentilmente convidados a reencarnar em mundos inferiores. Porque se o planeta progride de provas e expiações para mundos de regeneração, ele precisa de espíritos regenerados nesse planeta. E se a gente não acompanha essa marcha da evolução, a gente não vai se sintonizar e vai precisar habitar outros mundos. Então, em todos os tempos, essas influências houveram. E essas influências têm ressonância com o nosso mundo íntimo, porque a gente ainda traz imperfeições e mazelas que a gente vem cultivando, que são as nossas heranças ao longo dos séculos. E é por isso que o verdadeiro espírita é aquele, não é que é o santo, é aquele que reconhece as suas más inclinações, porque se avalia e busca esforços para poder ser no dia seguinte melhor do que foi na véspera. É um trabalhador incansável, que tem a perseverança de evoluir cada vez mais e sempre. Temes.
Kardec, que seguiram exatamente aquilo que o Cristo preconizou. Esse é o convite, então, para nós. E aí Allan Kardec, quando vai falar sobre esses detratores, vai dizer que aqueles que apresentaram óbices contra a difusão dos ensinamentos espíritas acabaram funcionando como difusores do próprio espiritismo. Porque esse ano nós comemoramos 162 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, se eu não estou enganado. E nesses anos todos, quase 200, não houve uma linha sequer em nenhum dos livros da codificação que tivesse que ser reavaliado. Está tudo certo. A ciência, a filosofia evoluíram junto e cada vez mais o que a gente vê? Notícias da ciência provando a espiritualidade, provando aquilo que André Luiz escreveu nas suas obras desde a década de 40, a década de 50, sobre a glândula pineal e tantas outras descobertas da medicina. Então todos que acabam se opondo a essa ideia, com o tempo, acabam funcionando como promotores da própria ideia, porque geram curiosidade nas pessoas. E aí quando as pessoas veem algum espírita, você é espírita? Aquele que acorda de madrugada para distribuir pão na rua, aquele que faz trabalhos voluntários sem cobrar nada de ninguém, que distribui passes após as reuniões para deixar as pessoas melhor. Ser espírita deve ser legal, fazer o bem. Essa é a propaganda. Porque a gente não busca nada para nós. Essa é a proposta. A gente busca ser instrumentos daquele que é o nosso Salvador. Somos esses novos semeadores. Somos o Evangelho vivo. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer: nós já temos no Novo Testamento os 4 Evangelhos. Seja o quinto, o Evangelho vivo. Mesmo que seja aquele Evangelho embolorado, ainda um rascunho mal feito, letra torta, faltando texto, com página ainda por escrever, não tem problema. Mas seja você o Evangelho, a mudança que você quer ser no mundo. Começa dentro de você mesmo, porque essa é a nossa primeira missão: cuidar da nossa própria evolução. Ainda que para o mundo nós sejamos derrotados, porque esse homem, com todo esse brilho, com todo esse desvelo, esse amor, morreu pobre, à míngua, exatamente como no poema de Victor Hugo. Enquanto sofres tu em quem a ironia esgota as suas setas, tu que vês que te cedes e morde-te a calúnia nas chagas mais secretas. Morreu incompreendido, pouco ovacionado, não teve difusão do próprio nome, nem buscou. Ednólia, da Federação Espírita, já lhe deve ter dito isso. Ela disse que inclusive teve dificuldade de encontrar fotos de tênis. Tamanho o esquecimento de si mesmo. Nunca buscou absolutamente nada para si, mas deixou um legado que hoje nós estamos aqui tentando repetir, ainda que a passos trôpegos, esse caminho. O Espiritismo, ele não busca prosélitos. A gente não deseja convencer ninguém. E às vezes eu ainda vejo a gente perdendo tempo, principalmente nas casas espíritas, em fazer com que a nossa opinião prevaleça. Para quê? Não precisa. Nem o Cristo, que tinha toda a verdade. Kardec vai dizer em A Gênese que o Cristo era o próprio médium de Deus. Imagina, alguém que refletia de uma forma cristalina o próprio pensamento divino. Nem ele quis convencer ninguém. Ele convidava: vem Pedro, ser pescador de homens. Vem Levi, recolher os impostos no céu. Vem e segue-me. Toma a tua cruz e segue-me. Ele sempre fazia convites. As pessoas aceitavam se quisessem. E veja que não era nenhum discurso inflamado, um grande poder de oratória. Tudo que ele dizia eram coisas simples. Nada muito rebuscado, muito complexo de se entender.
mas o magnetismo que envolvia as suas palavras era um magnetismo especial. Um magnetismo que tem um nome específico: amor. Um amor tão sublime que é incopiável, mas que nós estamos convidados a começar a desenvolver. Se a gente ainda não consegue desenvolver esse amor com toda essa amplitude que o Cristo desenvolveu, que pelo menos a gente comece nos respeitando, dando ao outro a oportunidade dele ser feliz, dele fazer o que ele quiser, dele discordar da nossa opinião, não tem problema. Cada um de nós temos apenas uma dimensão da verdade. A gente nem sabe se a gente está com a opinião certa. E é assim que a gente vai aprendendo. Porque se o outro tem um ponto de vista diferente do meu, eu aprendo com um ponto de vista contraditório. Por que não? Podem ser duas verdades, sob pontos de vista diferentes. Então que a gente busque, meus amigos, essa fraternidade, essa colaboração, exatamente como Teles e os seus amigos. Os seus adversários, tendo se tornado seus ardentes propagadores, acabaram funcionando como instrumentos da misericórdia divina, como nós também somos. Veja como Deus nos aproveita a todos. Não obstante as nossas imperfeições, estamos sendo usados a todo momento como objetos, como instrumentos para essa difusão divina. Que nós então possamos nos tornar instrumentos cada vez mais afinados com essa mensagem, através da prática e da vivência dos ensinamentos de Jesus. É isso, meus amigos. Vou passar agora para ele. Hoje, isso foi século XIX, hoje, no século XXI, nós estamos na idade pós-moderna, e eu queria que você resumisse rapidamente, trazendo o Espiritismo Não é Obra do Demônio, por Luiz Olímpio Teles, publicado em 1869, em março, no seu primeiro periódico espírita, para responder à igreja e o arcebispo. E eu gostaria que você trouxesse essa opinião dele para os dias atuais sobre o Espiritismo Não é Obra do Demônio. Rapidamente, senão Rebeca nos exorciza. Eu não sei se eu vou conseguir responder, mas vamos tentar, né? Desde a época do Cristo, houveram pessoas que se auto-intitularam filhos de Deus, como se entre nós e Deus precisassem de sacerdotes ou de intermediários para que nós pudéssemos nos conectar e fazer essa comunhão. E todos aqueles que contrariavam essas convenções, essas opiniões particularizadas, como inclusive os judeus no seu farisaísmo dominante na época do próprio Cristo, que não reconheciam o próprio Messias, diziam que todas essas opiniões contrárias eram fruto do diabo, do diabólico, daquilo que era contrário à vontade de Deus. Mas o que nós precisamos analisar é a essência dessas mensagens. O próprio Cristo nos dá um método infalível para que a gente possa discernir o falso do verdadeiro profeta. Porque uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma má árvore não dá bons frutos. Então, quando a gente analisa a essência da mensagem espírita, a gente vê que no fundo, a moral está calcada nos ensinamentos de Jesus, que visam a transformação dos indivíduos para melhor. O ideal de fraternidade, de solidariedade, de amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, de amar aos nossos inimigos, e mais um mandamento que Ele nos deixou, de amar-nos como Ele nos amou. Se uma doutrina como essa, que é uma doutrina espiritualista, embora seja específica espírita, nos convida para esse amor sem limites, como isso pode ser responsável pelo demônio, que na figura mitológica da igreja sempre foi aquela que nos deixava presa aos prazeres mundanos, aos prazeres materiais, e portanto que nos impedia da nossa salvação.
acima de tudo, a gente sempre precisa avaliar o conteúdo dessas mensagens. Perfeito, esclarecido. Aproveitar a sua intuição e lhe convido para fazer a prece.